Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos continuar a nossa aula falando sobre marketing básico, certo? E construir um pouquinho, fechar um pouquinho mais esse conceito para que você como vendedor entenda como é necessário a gente compreender bem direitinho esses conceitos de marketing, certo? Bom, gente, eu queria falar um pouquinho, começar a aula falando o seguinte. Quando alguém entra numa loja, por exemplo, como eu falei antes da questão da geladeira, alguém vai comprar uma geladeira, o que precisa seguir, que é preciso entender, o que o vendedor precisa entender, é que quando alguém vai comprar um produto desse tipo, ele vai buscar atender uma necessidade dele, que está ligada a qual? Uma geladeira está ligada a qual necessidade? Voltando à escala das necessidades que a gente tem aqui, qual é a necessidade que ele está atendendo aqui? Ele está buscando atender uma necessidade básica, certo? Ou seja, ele está comprando um serviço de refrigeração para os alimentos dele, certo? Que fazem parte de uma necessidade básica fisiológica, certo? Dependendo em que nível esteja essa pessoa, ele vai atender essa necessidade básica, certo? Aquela pessoa que tem um poder aquisitivo mais baixo vai comprar uma geladeira mais simples e mais básica. Aquelas pessoas que já têm uma necessidade maior, que já estão, por exemplo, numa necessidade de autorrealização, certo? Ou necessidade de autoestima, tá com um status mais elevado, né? Por exemplo. Então ela vai comprar um produto de maior potencial financeiro. Não é porque é o mais caro, não. Eu quero comprar o mais bonito, o melhor. Ou até mesmo o mais caro. O papel do profissional de vendas, nesse momento, é compreender essa nuance, essa relação que aquele cliente está. A pessoa chega e diz, eu quero comprar uma geladeira, certo? Você pode conduzir aquela pessoa ao setor onde está a geladeira e fazer algumas perguntas a ela, certo? Perceber em que nível essa pessoa está querendo. Primeiro, algumas perguntas são básicas. Para perguntar à pessoa, quantas pessoas tem na sua casa? Para saber qual é a relação que tem, o tamanho da geladeira com a quantidade de pessoas. Se você tem 6 pessoas, você vai comprar mais alimento, você precisa de mais espaço para refrigeração, certo? E aí você vai conversando, vai olhando como a pessoa se comporta, como ela se veste, o nível de educação, e você percebe que aquela pessoa está no nível de status mais elevado, certo? E você tem 2 geladeiras que são do tamanho certo para ele, mas você tem uma de melhor, mais luxuosa, outra menos luxuosa, outra com mais recursos, outra com menos recursos. Então você vai oferecer para ele, dependendo daquele estado, você pode oferecer a geladeira melhor, certo? Embora tenha pessoas que estejam no status mais alto, de repente ela pode querer uma geladeira a mais barata, mas você vai procurar vender para ele uma geladeira, procurar reconhecer esse status em que ele está, entendeu? E procurar reconhecer esse status, porque com o reconhecimento desse status, a gente está reconhecendo o cliente, certo? De repente, isso vai fazer bem ao cliente. Toda pessoa gosta de ser reconhecida, principalmente quando ela já tem um status. Não é puxar o saco do cliente, gente, é simplesmente reconhecer o cliente. Eu já vi que o senhor realmente tem um nível de escolha muito bom e tal, então estou lhe ofertando esse produto aqui, que é um produto muito melhor que a gente tem, certo? Então, o papel do vendedor nesse momento é reconhecer, é identificar esse status. A geladeira faz parte da necessidade básica, certo? Porque ela vai refrigerar os alimentos que estão lá na necessidade fisiológica, mas ele pode querer uma coisa. Você tem dois aspectos a se verificar. Primeiro, a necessidade real dele e o status em que ele está. A necessidade real é você adequar a geladeira de acordo com a necessidade dele, nem maior nem menor. E o status é você ofertar para ele, certo? Alguma coisa que vá satisfazer aquele status dele. A geladeira pode ser uma top de linha, pode ser uma intermediária, pode ser uma mais simples. Aí você vai identificar isso na conversa com o cliente, você vai identificar. Certo? É o status dele. Algumas
características, algumas coisas você pode verificar. Entendeu? Desde simples, o cara ter lá uma chave de carro, um tipo de telefone que ele usa, eu já vi que esse cara ele gosta de consumir coisas boas, coisas caras. Entendeu? Aí você diz, olha, eu já vi que você é um consumidor de bom gosto e tal, então vou lhe oferecer esse produto aqui, ó. Isso aqui é realmente, aí você vai mostrar o quê? Os benefícios que aquele produto traz para o cliente. Lembre-se, não fale de preço, fale de benefício. Certo? O preço torna-se um detalhe. Qual é o sinal que o cliente vai dar para você de que ele está satisfeito? E tudo bem, quanto é que custa? Pronto. Acendeu a luzinha verde para você fechar o negócio. Nós vamos ver isso mais à frente com mais detalhes, mas eu estou só mostrando a você como é importante a gente entender o marketing, essa escala de necessidade que é a primeiro momento do marketing, depois nós vamos ver o segundo, nós vamos ver agora nessa aula, foi que começou a gerar a visão de que o negócio não era só o produto e o preço, era também compreender o consumidor e suas necessidades. Ok? Vamos adiante. Bom, gente, vamos ler aqui esse texto para a gente fazer uma nova reflexão. A relação entre essa escala de necessidade e os hábitos de consumo foram se estreitando, levando os estudiosos a perceberem a grande diferença entre simplesmente se vender um produto a um consumidor ou transformar essa venda em um processo diferente, onde o cliente será atendido não simplesmente pelo dinheiro que ele tem no bolso, mas pelo entendimento da sua necessidade em primeiro lugar. Esse é efetivamente o princípio de marketing. Vamos reler isso aqui, gente? Só um trecho aqui. A relação entre essa escala de necessidades e os hábitos de consumo foram se estreitando e levando os estudiosos a perceberem a grande diferença entre simplesmente se vender um produto a um consumidor ou transformar essa venda em um processo diferente, onde o cliente será entendido não simplesmente pelo dinheiro que ele tem no bolso, mas pelo entendimento de sua necessidade em primeiro lugar. Esse é efetivamente o princípio de marketing. Atender a necessidade do cliente, certo? Porém, mesmo depois da inserção dessa nova visão, os princípios que regiam a ideia do marketing ainda eram frágeis. Estamos falando dos primórdios do marketing, desorganizados e confusos, o que retirava dessa abordagem a credibilidade que ela precisava. O marketing ainda precisava de uma organização conceitual e uma orientação mais consistente em seus princípios. Isso nos idos de 1940 a 1950, logo depois da publicação desse trabalho do Maslow, que começou a transformar a visão das pessoas com relação aos hábitos de consumo. Que não se consumia só pela beleza do produto, mas sim pela utilidade, pelo benefício que aquele produto traria para a nossa vida, certo? Continuando ainda. Somente na segunda metade da década de 60, um jovem estudioso e brilhante dedicou-se a reunir tudinho, analisar, revisar, desenvolver, ampliar, sistematizar, reordenar e consolidar os fundamentos e princípios do que hoje chamamos de marketing. Esse jovem era o Philip Kotler, que hoje é conhecido como realmente um dos pais do marketing. Ele nasceu em Chicago em 1931 e com o brilhantismo, Kotler conseguiu reunir o melhor do pensamento mercadológico. Lembra que eu falei para vocês de mercadologia, que era o estudo, né, das formas de entrega, produção, armazenamento, focava tudo isso com relação ao produto, menos o cliente. Isso era chamava mercadologia. Focava só no sistema de produzir mais, vender mais, armazenar, transportar, sem pensar no consumidor. Era isso a produção para uma massa de pessoas que não eram identificados como consumidores, simplesmente como compradores de produto. Não tinha identidade própria o cliente, então. Ele era só o número de CPF, ok? Então, depois dessa visão de marketing, começou a mudar. E quando o Kotler conseguiu reunir tudo, que era muito difuso, muito confuso, havia muita profusão, não havia
uma identificação real dos conceitos. E ele conseguiu, com muito trabalho, durante um bom tempo de pesquisa, reunir tudo isso e dar realmente consistência ao termo marketing. Primeira vez que eu ouvi falar de marketing, eu não tinha nem ideia do que era. Surgiu uma escola na cidade onde eu morava, e eu passava na frente, Escola Superior de Marketing. Que coisa é essa de marketing? E eu já trabalhava no comércio, mas nem se falava nessa palavra na época. Né? Nem se existia. No entanto, gente, ao longo do tempo, principalmente depois do processo de globalização, onde a coisa ficou, a competitividade cresceu, o marketing entrou definitivamente como uma ferramenta importante de apoio à venda, certo? Não é igual à venda, ele é uma ferramenta de apoio. Quando você compreende o marketing como uma abordagem de compreensão da necessidade do cliente, antes mesmo da oferta do produto, porque você não pode entender uma coisa antes da outra, não pode ofertar uma coisa antes da outra, aí então a coisa mudou. E um profissional de vendas hoje ele precisa compreender essa abordagem como ferramenta auxiliar importante na vida, na sobrevivência e na potencialização dos negócios que ele faz. Certo? Então, depois de tudo isso, ele conseguiu definitivamente ligar o produto, certo, à satisfação das necessidades do cliente. Certo? Então, após Kotler e até o dia de hoje, produz o que o consumidor deseja para satisfazer suas necessidades. E há toda uma cultura de marketing estabelecida. Quando eu falei, por exemplo, da linha de cosméticos, o que é que se produz ali? Se produz aquilo que o cliente precisa. Eu quero um shampoo para cabelo assim, eu quero um shampoo para cabelo do outro jeito, eu quero um shampoo para cabelo do outro tipo, certo? Então, isso não existia antes. Hoje existe definitivamente, está instalada essa era, esse momento em que o marketing é o estudo do comportamento do cliente para oferecer a ele um produto que seja adaptado ao consumo dele. Então, nós vamos praticar marketing na hora que o cliente está na loja e eu conversar com ele sobre as necessidades dele e conhecendo os produtos que eu tenho dentro da loja, identificar que produto melhor atende à necessidade daquele cliente. E lembre-se sempre, gente, o marketing ele marca o produto, ele marca a forma, ele vende o benefício. Então, baseado nisso, oferte os benefícios do produto e não o preço. O preço passa a ser um detalhe. Se você souber conhecer bem os benefícios que o produto vão dar àquela pessoa, de acordo com a necessidade que ela lhe apresentou, você está praticando marketing, está tendo a possibilidade de fazer um excelente negócio. Bom para você, bom para ele. Bom para ele porque você está atendendo especificamente as necessidades dele. E bom para você porque ele está lhe pagando muito bem por esse trabalho que você fez. Ok? Então essa é a era que começa, em que o marketing entrou com força, chamada Era Kotler. Logicamente, o marketing apareceu no Brasil como mercadologia, lá por volta de 1954, na escola no Rio, lá na Fundação Getúlio Vargas, certo? Mas era ainda a palavra mercadologia, não era só aqueles conceitos de quê? De armazenar, transportar, vender mais e produzir. Não era uma coisa que tivesse a visão virada para o cliente. Certo? Hoje não, hoje sim. Se produz mais, mas se produz sempre buscando entender a necessidade do cliente para atendê-lo. Ok? Vamos à frente. Então, Philip diz o seguinte: o ponto de partida para o estudo do marketing reside na necessidade e desejos humanos. A humanidade precisa de comida, água, roupa e abrigo para sobreviver. Além disso, as pessoas desejam recreação, educação e outros serviços. Está aqui todas as necessidades humanas, das básicas até as outras mais elevadas. Certo? Então, o que diz o Kotler? Qual é a definição que o Kotler dá do marketing para ele? Marketing é a atividade humana dirigida para a satisfação das necessidades e desejos através do processo de troca.
atividade humana dirigida para a satisfação das necessidades e desejos dos seres humanos, é claro, através dos processos de troca, certo? Então, eu tenho uma necessidade de tomar água, está aqui a água. Então, uma empresa me forneceu a água, certo? Outra empresa me forneceu o copo, certo? Então, eu estou pagando, certo? Pela água e pelo copo. Então, eu estou pagando para ter uma necessidade minha atendida. Ok? Então, é isso que funciona. Então, quanto mais benefício tiver, por exemplo, a água é mineral, é enriquecida com sais, o copo é descartável, o copo é assim. Então, quanto mais benefício, melhor para mim, mais eu pago satisfeito o valor que está sendo cobrado para mim. Certo? Então, essa é a realidade do marketing, ele buscar entender, certo? Então, se tem uma pessoa que não detesta o copo descartável, então a pessoa, você já percebeu, copo descartável, nem pensar, não vou oferecer copo mais descartável, já vi que esse cara não vai gostar do copo descartável, vou oferecer um copo de melhor qualidade para ele. O consumo de certas coisas está ligado a um nível social que a pessoa está. Entendeu? Então é preciso que o vendedor entenda esse princípio, identifique essa necessidade, esse status que a pessoa está, esse nível social que a pessoa está, para ofertar para ela um produto mais adequado àquela situação em que se apresentou para ele. O vendedor tem que ser inteligente para saber identificar isso. Lembre-se, gente, vou repetir durante todo o curso. O grande gancho de venda de um produto é os benefícios e não o preço. Ok? Aprenda a conhecer detalhadamente todos os benefícios que, por exemplo, uma geladeira pode oferecer a uma determinada pessoa. Descongelamento, recongelamento, economia de energia, durabilidade, garantia, certo? Tudo que você puder usar para mostrar como benefício, não vá direto no preço. Estou lhe apresentando aqui essa geladeira, ela tem um sistema de refrigeração assim, ela tem esses compartimentos, ela tem esse espaço, ela tem isso aqui, tem aquilo, é mais econômico, está aqui o selo de economia dela. Não vá logo, essa aqui é tanto, certo? Porque você já queima uma perspectiva de fechamento. Porque quando o cliente pergunta o preço, ele está dando um sinal a você de que é uma boa possibilidade dele fechar um negócio com você. Certo? Ok. A não ser que o cliente chegue para você, eu quero uma geladeira assim, 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 assim. Já específico. Aí você já entra numa outra fase, que é a fase de comercializar. E ainda pergunta, o senhor já conhece todas as características? Deixa eu só lhe falar rapidamente aqui, ainda dá uma faladinha rápida nos benefícios. Todo mundo gosta de ter benefício e de ter vantagem nas coisas. Então é esse o trabalho do vendedor. É isso, praticar o marketing, levantar a necessidade do cliente e ofertar para ele o produto adequado. O objetivo não é o faturamento é a consequência, mas é atender bem a necessidade daquele cliente. Ok? Aqui, gente, a gente tem como é que se pratica o marketing. Como é que surge o marketing? Por exemplo, a partir das nossas necessidades e desejos, são geradas demandas. Eu preciso de água e copo, certo? Então alguém lá na frente, está aqui, desenvolve e fabrica o produto e serviço, certo? Na outra etapa, esse serviço e produto, ou o produto ou serviço que foi desenvolvido, tem que gerar valor, satisfação e qualidade. O cliente, aquela pessoa que vai comprar o produto, tem que reconhecer que esse produto tem um valor, não é o valor financeiro não, certo? É o valor de utilidade para ele. Por exemplo, um telefone, ele tem um valor muito grande para mim, certo? Porque ele é um instrumento e tal, então gera valor para mim, certo? E se esse valor for elevado, eu estou disposto a pagar até um valor financeiro maior para aquele produto somente pelo valor que ele tem para mim.
Não é o valor emocional, mas o valor de utilidade, os recursos que ele está me apresentando, certo? Que me gera satisfação, porque ele tem qualidade. Ok? Então, constatado isso, eu passo para a seção, para a etapa seguinte, que gera trocas, transações e relacionamentos. Ou seja, eu quero trocar esse produto com você, eu vou lhe dar o dinheiro e você vai me dar o produto, certo? Aí é a transação, certo? De forma foi feita financeira, dinheiro, cheque, cartão, é a transação. Que já pode gerar um relacionamento se você me atender bem. Se você foi em cima das necessidades, se você adaptou bem o aparelho, se você mostrou para mim que aquele equipamento é o melhor para mim, isso vai gerar um relacionamento. Porque eu vou voltar na sua loja para te comprar de novo. E aí então, no final, gera-se mercados. Clientes que entram numa loja são representantes de um mercado. Mercado de compradores de telefone e celular, mercado de compradores de copo e mercado de compradores de água. Cada mercado, como eu disse a vocês, é formado por um conjunto de pessoas que consomem um determinado produto. Certo? O marketing ele afina mais, conjunto de pessoas de um determinado local que está disposto a consumir determinado produto. Ok, gente? Então, isso é a prática do marketing. Necessidade, desejo, demanda, produtos e serviços, valor, satisfação e qualidade, trocas, transações e relacionamento, que formam, finalmente, os mercados. É esse o desenho, o ciclo que fica acontecendo para se formar. Cada grupo, cada identificação de consumidores é desenvolvido o produto para eles. Vários setores têm essas. Tem pessoas que gostam do carro grande, compram um carro grande, carro pequeno, carro econômico, carro seguro. Então é produzido um carro que tem várias características, que pode somar todas ou que tenha mais especificamente aquela característica. Certo? Então isso é estudo das necessidades e desejos geram demandas. Eu quero um carro, só que eu desejo um carro que seja compacto, pequenininho, certo? Então eu gerei, a partir da minha necessidade, do meu desejo, eu gerei uma demanda. A fábrica produz o carro, está lá o carro. Então eu vou lá e vejo que o carro é bom, que tem valor, que vai me dando satisfação, certo? Que é de qualidade. Então eu passo o quê? A fazer uma troca. Compro, através de uma transação, que pode ou não, dependendo da forma como foi atendido, gerar um relacionamento entre você, entre o cliente e a loja, entre o vendedor e o cliente, certo? Que forma o quê? Os chamados mercados, ok? Agora uma pergunta, gente, que é muito interessante fazer para vocês. Eu já fiz algumas analogias sobre os dois fatos, mas eu queria definir isso bem claramente, porque é necessário. Venda e marketing. Venda e marketing são a mesma coisa? Tem as mesmas características? Pode alcançar os mesmos objetivos? Bom, segundo Theodore Levitt, um cara que escreveu um livro muito interessante há uns anos atrás, falando sobre a miopia de marketing, onde ele mostrava as empresas claramente míopes com relação ao marketing, o que dificultava a sobrevivência dela no mercado. O Levitt, ele escreveu sobre o marketing e a venda diferenciando da seguinte forma. Vamos lá, vamos ler, gente. A venda enfoca a necessidade do vendedor, o marketing a do comprador. A venda está preocupada com a necessidade do vendedor de converter seu produto em dinheiro. O marketing com a ideia de satisfazer a necessidade do cliente por meio do produto e toda a gama de coisas associadas com a criação, entrega e o consumo final. Certo? Então, a venda é muito preocupada com o resultado material, financeiro. E o marketing com a satisfação, o atendimento à necessidade, que é muito mais emocional do que material. Certo? Então assim fica bem claro, bem definido, bem separado. A gente pratica o marketing como ferramenta auxiliar do processo de venda.
certo? A gente usa o marketing como ponte para chegar no financeiro de venda. E se a gente usar o marketing, a ponte vai ser mais fácil de atravessar. Certo? Ok? Vamos lá. Aí, como diz o Kotler aqui também, haverá sempre, podemos admitir, necessidade para alguma venda, mas o objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. É saber compreender tão bem o cliente que o produto ou serviço o sirva e se venda por si mesmo. Certo? Ainda estamos longe desse princípio aí, certo? Somente aqui no mercado brasileiro. Mas haverá um dia que nós vamos conquistar isso. Segundo Philip Kotler, o conceito de venda começa com os atuais produtos da empresa e considera sua tarefa utilizar a venda e a promoção para estimular um volume lucrativo de vendas. Já o conceito de marketing é uma orientação para o cliente, tendo como retaguarda o marketing integrado, dirigido para a realização da satisfação do cliente como solução para satisfazer os objetivos da organização. Ok, gente? Então a diferença é essa. Deu para perceber? Certo? Quando a gente tem essa ponte, como eu falei para vocês, de utilizar o marketing como um elemento auxiliar, um elemento importante nesse processo de troca, certo? A gente está estreitando mais ainda o alcance dos objetivos da organização, ou seja, estamos mais simples, chegando mais perto de realizar isso. Por quê? Porque esse cliente ele vai sair satisfeito, porque ele foi atendido em suas necessidades, eu apresentei para ele uma solução para o problema dele, certo? Não simplesmente troquei mercadoria por dinheiro, certo? Então ele vai sair satisfeito e ele vai retornar. E hoje, aquela relação que tem que existir entre o capital da empresa, o faturamento da empresa e o número de clientes que são fiéis a ela, é muito forte, certo? Quanto mais clientes você tiver fidelizado, quanto mais clientes você conseguir fazer retornar da loja para comprar você de novo, mais você vai ter estabilidade, mais você vai ter seu faturamento garantido, certo? Então essa mudança de comportamento do profissional de vendas, quando ele começa a utilizar o marketing como ferramenta importante para o alcance dos objetivos dele, forma uma nova realidade no âmbito da organização, no âmbito da empresa, no âmbito dos objetivos que a empresa tem, certo? Isso ligado diretamente ao trabalho que você, profissional de venda, está fazendo na frente da loja, certo? Que é justamente o trabalho de atender o cliente e trazer para ele uma solução. Não é só pedir a ele que compre, oferecer um produto, e sim uma solução para aquela situação que ele está lhe apresentando. Para isso eu preciso ter um diálogo com o cliente, preciso compreender o que ele quer, certo? E conhecendo o restante, ofertar a ele exatamente aquilo que ele necessita, certo? Marketing e vendas são diferenciados, mas caminham juntos como ferramentas de comercialização, certo? Primeiro, o produto já vem desenvolvido a partir do estudo da necessidade das pessoas. Eu só preciso identificar que pessoa está, para que pessoa aquele produto foi produzido, certo? Entra uma pessoa na minha loja para conversar comigo sobre uma necessidade de comprar um determinado produto. Então, se eu já conheço o produto, se eu estudei a necessidade, eu vou saber que aquele produto X é o produto que vai atender aquele cliente Y. Ok? Então é preciso que a gente pratique o marketing como ferramenta, como ponte para um bom negócio. E um bom negócio significa as duas partes satisfeitas, você e o cliente. Porque o cliente satisfeito ele volta e você garantir o seu faturamento. Ok, gente? Isso é a noção que eu queria dar para vocês de marketing básico, sem aprofundar muito, porque o marketing é uma coisa muito, muito maior que isso, mas eu estou dando o fundamento mais importante para você utilizar no processo de vendas, certo? Que é a prática do marketing,
que é a prática de identificar a necessidade do cliente, ofertando para ele o melhor produto adequado àquela necessidade. Ok, gente? Por hoje é só e até a próxima aula. Muito obrigado.